Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Mundo dos Sabores. Meu nome é Desirê Loreto Pérez e o nosso assunto hoje são rabanadas. Rabanada é um doce típico de Portugal, muito consumido também na região sudeste do Brasil. Vamos aprender a fazer a tradicional rabanada frita, aprender a fazer a rabanada assada de duas maneiras diferentes, a rabanada poveira, que é típica do norte de Portugal. Vamos aprender a fazer molhos para acompanhar, saborizar a rabanada e empratar. Vamos transformar um doce simples e tradicional em um doce gourmet. Antes de começarmos a fazer as rabanadas propriamente ditas, vamos falar dos pães que podemos utilizar para fazê-las. Os pães que utilizamos habitualmente para fazer a rabanada é o pão francês. Aqui nós temos de duas padarias diferentes, ok? E temos também o pão sovado, que também podemos utilizar. Neste formato hambúrguer, também no formato cachorro quente. E para a rabanada polveira, nós vamos usar o pão de forma, ok? Atenção que o pão nunca deve ser novo. Você compra o pão, deixa uns 2, 3 dias para que ele adquira a textura ideal para o corte. Ok, vamos cortar o pão. Para que a gente tenha uma rabanada mais ou menos padrão, vamos dividir o pão ao meio. E ó, veja que o pão não é novo, então ele tem uma firmeza maior no corte, o que vai nos dar uma rabanada mais perfeitinha. O pão não vai amassar. A intenção do pão não ser novo é que ele não amasse. Vamos cortar pães mais ou menos de um dedo de grossura, ok? O pão sovado, vamos fazer a mesma coisa. Veja que ele já vai ceder, tem o mesmo tempo, estes dois pães têm o mesmo tempo. Vai dar um corte mais limpo. Esses pães podem ser utilizados para todas as rabanadas que nós vamos fazer. Agora, para a rabanada polveira, nós vamos utilizar sempre o pão de forma, sem a casca ou côdea. Ok? Como nós vamos cortar para aproveitar estas partes do pão? Vamos fazer cortes nas laterais, 2 cortes, um do lado, outro do outro, não muito pequeno, para que a gente aproveite depois estes pães, ok? E aqui e deste lado, tá bom? Estes pãezinhos aqui, ó, nós vamos aproveitar em um próximo vídeo em que faremos sobre aproveitamento de pães. O pão para a rabanada polveira tem que ser assim. Ok, vamos então aprender a fazer a rabanada polveira. Ela é feita com o nosso pão de forma, o leite saborizado, que vou ensinar posteriormente, e ovos batidos, ok? Ok, vamos bater bem os ovos, misturar as claras e as gemas, para poder fazer as rabanadas. Ok, vamos umedecer os pães no leite saborizado. Não se preocupem que vão aprender este leite. Deixe absorver bem a água não, o leite no caso, né? Vamos apertar, formando uma bolinha, ok? Fazendo uma bolinha com o pão. Depois dela assim, em formato, a gente passa no ovo batido e depois nós vamos fritar. Ok, após passadas no leite, esmagadinhas em forma de bolinha e depois nos ovos, nós levamos as rabanadas para fritar. As rabanadas polveira tradicionalmente são polvilhadas com canela.
agora vamos fazer a rabanada tradicional portuguesa, que é feita com pão francês. Se você estiver em algum lugar que tem o pão próprio para rabanada, use-o. Do contrário, o pão francês ou o pão sovado. A sequência é a mesma. Usamos o leite saborizado com limão e canela, depois os ovos e depois fritar. Depois de passarmos no leite saborizado com canela e limão e nos ovos batidos, colocamos as rabanadas para fritar. Esta é a rabanada mais tradicional de Portugal. Ok, agora vamos fazer a rabanada de forno saborizada com coco. Vamos usar leite de coco e leite integral em partes iguais. Para essa quantidade que eu estou mostrando para vocês aqui, que são uma taça de cada, eu coloquei 50 gramas de açúcar. Misturar bem e o processo é o mesmo. Ok, após bem misturado e homogeneizado, o leite de coco com o leite integral e o açúcar, nós vamos usar o pão sovado, que é o pão de cachorro-quente, o pão de hambúrguer. Molhamos no leite, o processo é sempre o mesmo. O que vai mudar aqui é o sabor que nós estamos dando à nossa tradicional rabanada. Esta nós vamos fazer de forno. Todas elas podem ser fritas e podem ser de forno. Há duas maneiras de fazer de forno, ok? Vou ensinar para vocês as duas formas. Vamos colocar numa forma bem untada, os pãezinhos bem próximos uns aos outros, sem distância, sem distanciamento entre eles. Pode apertar bem. Ok, fechamos bem. O que sobrou do leite, vamos derramar por cima. E o que sobrou dos ovos também. Ok? Agora, forno pré-aquecido, em forno normal 180 graus, forno elétrico 200 graus. Ok, 10 minutos de forno, nós vamos retirar as rabanadas, não estão prontas ainda. O que nós vamos fazer agora? Colocar pedaços de margarina por cima de cada uma delas. Feito isso, vamos retornar ao forno por mais aproximadamente 20 minutos. É conforme o forno de cada um. Por norma, no forno elétrico vai mais rápido, ok? Essa margarina pode ser a culinária como a de casa, essa normal que a gente usa no dia a dia, ok? Feitos os pedacinhos de margarina, de volta ao forno, agora por mais ou menos 20 minutos. Ok, 20 minutos mais de forno.
E as nossas rabanadas saborizadas de coco já estão prontas. Com uma espátula, vamos levantando as laterais para tirar melhor as rabanadas. Ok? Bom, tem que ter esse cuidado de tirar com a espátula, tá? Se elas ficarem muito grudadas, pode até mesmo cortar com faca. Bom, vamos agora fazer a rabanada que a maioria dos brasileiros gosta, que é leite com leite condensado nos ovos. O percentual de leite condensado que vamos colocar é de acordo com o seu gosto. Aliás, rabanada é um doce que nos dá muito essa possibilidade, colocarmos a quantidade de açúcar que quisermos. Por exemplo, se você gosta muito de coco, ao invés de colocar 1 para 1, ou seja, a mesma quantidade de leite para a quantidade de coco, você pode colocar somente leite de coco com açúcar, ok? O leite condensado com leite é a mesma coisa. Coloque aquela proporção que mais lhe agrada, ok? No leite saborizado, as quantidades que eu estabeleci são para o meu gosto pessoal. Porém, você pode aumentar a quantidade de açúcar, bem como diminuir. A mesma coisa para os molhos, tanto o molho de vinho, quanto o molho de laranja e uísque, que vamos aprender também a fazer. Agora nós vamos fazer a tradicional brasileira, com leite condensado, só porém de forno. Outra coisa, todas essas receitas, todas essas saborizadas que a gente aprendeu aqui, podem ser fritas e assadas das duas maneiras diferentes. Como nós vamos fazer agora essa aqui? Nós vamos colocar espaçando, não vamos colocar juntinhos os pãezinhos, ok? Vamos dar um espaço entre um e outro, para que eles não fiquem próximos. Outra coisa importante, não esqueçam, o pão nunca deve ser pão novo, porque se for pão novo ele vai amassar e não vai ficar esse formatinho perfeito que ele tá. Vamos passando no ovo para uma forma muito bem untada, para não corrermos o risco dela grudar. Ok, pronta para ir para o forno. Porém, com a diferença. A outra que nós fizemos, nós colocamos um pedacinho de margarina após 10 minutos de forno. Nessa nós vamos colocar um bocadinho, mas é um bocadinho mesmo, antes de ir para o forno, ok? Aí vai diretamente ao forno, aproximadamente 30 minutos, conforme também o tipo de forno. Agora é só aguardar. 30 minutos passados, no nosso forninho elétrico, está pronta a nossa rabanada de forno. Viram que essa aqui tem um aspecto diferente. Ela fica mais separada e se você for empratar, é melhor que seja assim, para facilitar. Não que da outra maneira não seja possível. Ok? Feita a nossa tradicional rabanada de leite condensado.